Beleza. Vamos desvendar isso. Sabe, a gente tem que começar pensando numa ideia um pouco radical hoje. Uhum. Manda lá. Geralmente, quando a gente olha para as dores, sabe, as injustiças e essas tragédias todas que esmagam a gente no mundo físico, a reação mais natural da mente humana é encarar tudo isso como uma falha terrível. Com certeza. Como se fosse um erro feio no sistema mesmo. Exatamente. A prova definitiva de que a máquina está quebrada ou tipo de que o arquiteto, se é que existe um, simplesmente abandonou o projeto há milênios. Mas e se a gente virar essa lente totalmente de cabeça para baixo? Nossa, isso é um exercício e tanto. Pois é. E se o caos e a dificuldade não forem falhas de design, mas sim pré-requisitos matematicamente calculados para a própria evolução da consciência? Olha, essa é de longe uma das proposições mais audaciosas e contraintuitivas que a filosofia cosmológica já tentou articular. Sim, mexe com a nossa base, né? Mexe demais. Ela coloca o nosso instinto mais básico em xeque, porque exige que a mente observe a dor não como uma punição divina, mas como pura engenharia. E é justamente para investigar a fundo essa engenharia que a gente estruturou a análise profunda de hoje. O material que está na nossa mesa hoje, ele vem de trechos muito específicos do documento 3 de uma obra bem complexa chamada O Livro de Urântia. Uma obra imensa, diga-se de passagem. Imensa. O capítulo em questão tem um título bem imponente, que é Os Atributos de Deus. E eu quero deixar claríssimo desde o primeiro segundo aqui, a nossa missão não é debater dogmas. De jeito nenhum. Não queremos converter ninguém e nem endossar crenças espirituais específicas, sejam elas quais forem. O nosso objetivo é dissecar a arquitetura intelectual desse texto denso. A gente quer entender, sabe, como o documento constrói um modelo de universo e como tenta explicar a mecânica mental por trás de um Criador Supremo. E essa abordagem imparcial que a gente adota é fundamental porque o texto se propõe a ser tipo um tratado técnico sobre o universo. Ele não apela simplesmente para um misticismo cego, sabe? Exato, não é aquela coisa etérea solta. Não mesmo. O documento tenta estabelecer lógicas estruturais bem rígidas para conceitos infinitos. Então a nossa tarefa aqui é relatar e analisar a engenhosidade dessa estrutura que eles propõem, ver como ela tenta resolver os paradoxos mais antigos da humanidade, mas sem recorrer àquele simplismo barato. Até porque a promessa desse material é gigantesca, né? A ideia é extrair a lógica por trás de conceitos imensos como onipresença, onipotência, e entender como esse texto amarra as leis do cosmos com a nossa experiência diária, tipo, microscópica mesmo. É aí que a coisa fica interessante. Sim. A grande pergunta para quem está acompanhando a gente é, como toda essa macrocosmologia afeta a pessoa que está presa num trânsito absurdo neste exato momento? Ou o indivíduo que está lidando com um chefe abusivo no trabalho? Ou alguém que está enfrentando o luto mais profundo? Porque o texto propõe que nada disso é aleatório. Nada. Mas, para chegar no indivíduo lá na ponta, a obra começa com uma questão puramente logística sobre o universo. A pergunta é, como um ser infinito gerencia um cosmos que está em constante expansão física e populacional? E o detalhe surpreendente, eu fiquei chocada com isso, é que a faculdade de criar nem sequer é apontada como atributo primário dessa entidade. Pois é. O texto faz uma distinção fascinante logo no início sobre isso. Criar, segundo essa obra, não é uma escolha arbitrária, tipo, o que eu vou fazer numa terça-feira à tarde? Vou criar um universo hoje. Exato, não é assim. É uma consequência inevitável da natureza atuante dessa fonte central. É como se a criação simplesmente vazasse da infinitude. A complexidade de verdade surge na gestão de tudo. Sim, na logística da coisa. Perfeito. O documento afirma que uma entidade absoluta não lida diretamente com coisas relativas e finitas nas questões administrativas do dia a dia. A absolutez, da primeira fonte centro, como eles chamam, tornaria impossível a compreensão direta pelas criaturas em evolução. Então, para contornar esse abismo de comunicação, rola uma espécie de terceirização cósmica. Terceirização cósmica é o termo perfeito. O Pai Universal governa os universos locais por intermédio do que o texto chama de filhos criadores do paraíso.
É uma delegação monumental de poder e responsabilidade. Sabe, isso me sugere uma analogia corporativa bem interessante. Pega essa ideia. É como pensar no CEO de uma mega corporação insondável que opera, tipo, em 1000 galáxias diferentes. Uhum, uma multinacional cósmica. Isso. E esse CEO não tem como descer até o chão de fábrica de cada filial todos os dias para dar bom dia aos operários. Se ele fizesse isso, a escala da presença dele simplesmente implodiria a operação local. É muito peso. O sistema não ia aguentar. Não ia. Em vez disso, a governança acontece através de diretores regionais que têm a mesma visão da empresa, claro, mas falam em língua local para que a operação continue funcionando de forma eficiente e compreensível. Mas aí a gente adota essa lente e o texto nos força a um questionamento meio óbvio. Qual? Se esse gestor central delega toda a administração para esses diretores locais, como é que a gente sustenta o conceito tradicional de onipresença? Sabe, como afirmar que a figura central está em todos os lugares ao mesmo tempo, se a gestão inteira é terceirizada e distribuída? E a resposta estrutural que o documento fornece para esse paradoxo é genial. Opera através de uma mecânica dupla. O texto até admite que a presença gravitacional e energética da divindade sustenta o universo físico. A parte mecânica, né? Isso. Mas a verdadeira onipresença, sabe, aquela que importa mesmo para a evolução moral, não funciona como um satélite assistindo tudo de fora. A genialidade cosmológica dessa obra é afirmar que a onipresença acontece de dentro para fora. E aí entram os ajustadores do pensamento. Exatamente. O documento introduz esse conceito. Eles deixam muito claro que não são anjos da guarda ou guias externos sussurrando no ouvido. São descritos como fragmentos literais da divindade que residem dentro da mente humana. E olha, o autor usa deliberadamente a palavra encarcerados para descrever a condição desses fragmentos na mente humana. Nossa, encarceradas na mente. Eu confesso que achei uma imagem fortíssima, até quase claustrofóbica, mas que muda totalmente o eixo da relação criador e criatura. Totalmente. Não é um soberano num trono distante vigiando a gente com uma luneta superpotente. É uma parte ativa dele experimentando a vida ali, de dentro do próprio indivíduo. Mas eu imagino que isso tenha regras operacionais muito estritas, certo? Tipo, a influência desse fragmento é uma constante inabalável. Ele está sempre atuando igual. Não de forma alguma. E o que é fascinante aqui é que o documento faz questão de pontuar que a presença efetiva desse fragmento flutua de maneira dramática. E é aqui que entra todo o peso do livre-arbítrio. Entendi. Ou porque se ofendeu com alguma falha moral humana. A mecânica descrita no texto estabelece que a atuação do ajustador flutua baseada estritamente no grau de cooperação da própria mente mortal. Então a gente controla o fluxo. Sim, o indivíduo detém a chave do cárcere. O foco consciente e a disposição constante para buscar a verdade servem como amplificadores do sinal desse fragmento divino. Caramba! O que, se a gente pensar bem, levanta uma complicação formidável quando a gente aplica essa regra de cooperação em larga escala, né? Porque o texto mostra que essa dinâmica não se limita só ao indivíduo isolado, mas afeta ecossistemas planetários inteiros. Escala macro mesmo. Tem menções profundas de que certos planetas ou até sistemas solares inteiros, quando mergulham em um estado crônico de trevas e recusam qualquer tipo de cooperação com esses fragmentos, eles são submetidos a uma quarentena. E o mais louco, o próprio planeta abordado no livro, Urantia, que o texto identifica como a nossa Terra, é descrito como um mundo que está sob isolamento parcial hoje. A gente está de quarentena. Pois é. Uma quarentena que foi decretada para proteger as vias de comunicação do resto da criação de uma minoria rebelde que estava atuando aqui. E o mecanismo dessa quarentena funciona literalmente como uma forma de imunologia espiritual. O texto argumenta que a rebelião ideológica prolongada emite uma espécie de ruído, sabe, tipo uma estática, que pode corromper a rede cooperativa entre as mentes de outros mundos evolutivos que estão indo super bem? Nossa, como se fosse um vírus de computador espalhando na rede. Perfeito. É bem isso. Isolar o planeta não é retratado no livro como um ato de rancor punitivo de Deus. É um protocolo sanitário de emergência para conter o contágio ideológico. Então, eles cortam as transmissões para preservar os circuitos maiores intactos. Ok, isso faz bastante sentido dentro da lógica interna apresentada.
Mas isso me leva a bater de frente com o próximo grande conceito estrutural que eu anotei aqui. Porque veja bem, Diga. se essa mesma divindade possui fragmentos encarcerados na mente de cada pessoa e, ao mesmo tempo, detém um controle absoluto e inquestionável sobre todas as vias e circuitos de energia do universo, por que o cenário físico à nossa volta é tão caótico? Ah, o velho paradoxo da dor. Pois é, se a Terra está de quarentena espiritual, beleza, eu entendo o isolamento. Mas por que um terremoto precisa destruir uma capital inteira? Por que um furacão arrasa ilhas cheias de gente inocente? O documento define a onipotência, tratando Deus literalmente como energia quando encarado através de um prisma não espiritual. Tem menções a circuitos de luz sem calor e forças desconhecidas para a gente. Então, se não há força cega no universo, como o texto decreta, essas tragédias todas parecem atos de uma inteligência que é deliberadamente desalmada. A questão da dor em grande escala, frente a um poder infinito, é a ferida aberta da filosofia e da teologia. E a argumentação do documento para isso, exige uma desconstrução severa da validade do nosso próprio ponto de vista humano. Como assim? A explicação deles foca muito na limitação estrutural da nossa perspectiva. A mente humana é parcial, ela é inserida num cronograma de tempo muito curto, a gente vive no máximo uns 100 anos, e é altamente materialista. Então a gente simplesmente não tem o equipamento cognitivo para enxergar o desenrolar das eras. Certo, falta campo de visão. Exato. O que a nossa observação interpreta hoje como uma falha geológica sem sentido ou um desastre natural cruel, para o universo representa apenas uma engrenagem isolada numa maquinaria que opera em escalas eternas. O documento propõe que, no círculo gigante da eternidade, qualquer divergência aparente entre o bem-estar de uma parte minúscula e o bem supremo do todo inevitavelmente vai desaparecer. Deixa eu tentar traduzir isso com uma imagem bem prática para quem está acompanhando. Imagina, é como se eu fosse uma formiga caminhando sobre a placa-mãe de um supercomputador gigantesco. De repente, do nada, um dos resistores esquenta brutalmente e queima parte da colônia de formigas que estava passando por ali na hora. Para a formiga, aquilo é um cataclismo de proporções apocalípticas, é uma tragédia sem qualquer explicação racional possível. Mas para o engenheiro que projetou a máquina... Aquilo era o esperado. Exato, aquele aquecimento não foi um acidente. Foi uma dissipação de calor absolutamente necessária para que o processador principal não derretesse e destruísse a máquina inteira. A formiga não tem como conceber o conceito de termodinâmica ou o propósito do computador de processar dados. Ela só entende a queimadura. Essa imagem traduz a disparidade dimensional perfeitamente. O que causa repulsa profunda na criatura é apenas a incompletude da visão. E o texto avança mais ao estabelecer que essa onipotência sistêmica não atua de forma ditatorial, que é o que a gente acha. Tem regras. O poder de intervir possui limites intrínsecos muito claros na visão deles. O poder infinito nunca, em hipótese alguma, pode violar 3 fronteiras: a própria natureza divina, que é manifestada pelo amor e pela verdade, a vontade divina, que opera pela misericórdia, e a lei divina, que é ancorada na justiça da Trindade. Entendi. Ou seja, a onipotência não confere a capacidade de realizar ações ilógicas, atos paradoxais ou que contradigam o propósito evolutivo de longo prazo só para dar um conforto efêmero para a criatura. O poder absoluto atua estritamente dentro da moldura da sua própria essência. E essa essência, nos arrasta direto para o problema que eu chamo de capacidade de produção. O texto chama isso de ilimitabilidade. Por quê? Vamos ser sinceros, o raciocínio básico, material e até termodinâmico da nossa mente diz que se a gente doa energia continuamente, em algum momento a fonte seca. A bateria acaba. Sim, o universo está em expansão acelerada, bilhões de mundos sendo estabilizados o tempo todo, incontáveis mentes nascendo e recebendo fragmentos literais dessa essência divina. A bateria de onde sai tudo isso deveria, em tese, se esgotar. A fonte deveria, no mínimo, sofrer algum grau de fadiga após algumas eternidades de doação ininterrupta. Pois é.
E é nesse ponto que o documento introduz um jargão conceitual muito importante, o absoluto inqualificável. Nome forte, hein? Muito. Mas em termos práticos de descompressão desse conceito para a gente, a ilimitabilidade estabelece que o núcleo do universo não obedece às regras da conservação de energia material que a gente conhece aqui na Terra. Ah, foge da física tradicional? Total. A infinitude não é um tanque de combustível gigantesco que inevitavelmente vai marcar reserva um dia. É um estado de ser, uma dimensão criadora inesgotável. Então a doação contínua não dilui a essência primária. Enviar bilhões de emissários, criar mundos e sustentar as leis da física não subtrai uma única fração matemática do potencial de poder da fonte central. Sabe a maneira mais aplicável de entender isso? Trazendo para o nosso comportamento humano diário? É observar o ato da educação. Como assim? Imagina que eu conheço uma equação super complexa de física teórica. Se eu passo o dia inteiro ensinando essa mesma equação para 1000 alunos diferentes, o ato de doar esse conhecimento de forma fragmentada para diversas mentes não reduz a minha própria compreensão da física. A minha habilidade não sofreu nenhum corte de orçamento. Ah, entendi. Fica até maior. Pelo contrário, o conhecimento encontrou 1000 novos hospedeiros para existir, enquanto a fonte original, que sou eu no caso, continua absolutamente ilesa. O intelecto humano aceita essa matemática da multiplicação sem subtração de forma até fácil, quando é conhecimento, mas o documento admite com todas as letras que compreender a amplitude de uma divindade ilimitada é cognitivamente impossível. Sim, o cérebro trava. O cérebro humano simplesmente falha ao tentar rodar o software do infinito. A gente não tem o hardware para isso. E o documento faz essa admissão franca de humildade cosmológica, o que é bem legal. A autoria celestial do texto argumenta que a imensidão da primeira fonte quebra, de fato, os parâmetros de processamento da nossa espécie. Contudo, eles oferecem uma válvula de escape profunda aqui. Qual seria? Eles dizem que existe apenas uma única dimensão infinita que o ser humano consegue de fato compreender. Não através de equações ou de uma lógica abstrata, mas porque a gente pode experimentá-la literalmente no corpo e na mente. Que é? Essa ponte solitária entre o intelecto finito e a realidade infinita é a capacidade de recepção espiritual de um amor absoluto. Olha! O texto define o amor como a verdadeira base de toda a sociologia cósmica. É o grande experimento central, sabe? O elemento de contato primário entre esse Criador inescrutável e a nossa criatura imperfeita. E aqui, a gente precisa parar e dar um passo atrás. Porque se a ponte central de conexão e a base do sistema é o amor supremo, a gente obrigatoriamente volta à pergunta das ruas. A gente volta àquela pessoa que está presa no congestionamento sobre um calor de 40 graus ou pior, ao paciente esperando o resultado de uma biópsia no hospital. O calo aperta aí. Pois é. O que justifica a tortura psicológica do cotidiano num sistema que é supostamente fundado no afeto absoluto. É nesse ponto exato que o documento introduz o segmento mais fascinante da nossa análise de hoje, que são as inevitabilidades. Nossa, essa parte é sensacional. O plano macroscópico da criação, ele pode até funcionar como um relógio suíço inabalável, mas a jornada individual da criatura é um campo minado intencional. O texto meio que puxa a lista das razões práticas pelas quais esse sofrimento diário precisa existir na nossa vida. E esse trecho, ele transforma a teologia abstrata numa psicologia evolutiva super contundente. O documento articula 9 inevitabilidades evolutivas. Cada forma de dor ou cada privação tem um encaixe funcional atrelado ao desenvolvimento de uma virtude específica. É um treinamento. A lógica aplicada lá é inegável sob a ótica do crescimento. Você não cresce sem resistência. Então vamos colocar essa lógica à prova para quem nos escuta. A primeira inevitabilidade do texto é uma pergunta direta. A coragem e a força de caráter são virtudes desejáveis? Se a resposta for sim, o indivíduo será inevitavelmente submetido a um ambiente que exige o enfrentamento de perigos e situações muito intimidadoras, porque afinal, não se forja coragem deitado num sofá confortável, assistindo série e sem boletos para pagar. É impossível. Aí a segunda provocação. O altruísmo é desejável? O senso comum vai dizer que sim, óbvio.
Logo, a existência exige a presença da desigualdade, exige o defeito social e o sofrimento alheio. Porque se todo mundo tivesse exatamente a mesma capacidade, força e recursos plenos, o serviço mútuo seria impossível. A solidariedade entraria em extinção por pura falta de demanda. Não teria quem ajudar. É perfeito. E a precisão desse raciocínio continua ao dissecar emoções ainda mais profundas que a gente tem. Por exemplo, a esperança necessita do solo infértil da insegurança constante para conseguir germinar. O deleite do sucesso e a satisfação de uma vitória moral só tem substância quando a gente opera sob ameaça constante e palpável do fracasso e da perda. Se não tem risco, não tem glória, sabe? Não tem sabor. Exato. O texto chega ao requinte de questionar o valor da lealdade. Eles pontuam que a firmeza de um ideal só é real se houver a possibilidade genuína e atrativa da traição e do desvio. As minas terrestres da vida humana não são obstáculos no caminho da construção da alma, entende? Elas são o próprio material. Isso, são um material de construção. Sem as minas, a alma não se forma. Caramba! E para dar ainda mais dimensão a essa necessidade do atrito, o documento cria um contraste muito espetacular. Existe lá a descrição de um universo central que eles chamam de Avona, e em Avona tem 1 bilhão de mundos em estado de perfeição cristalina desde o primeiro segundo de suas existências. É o paraíso clássico, né? Isso! Tudo funciona sem falhas, a burocracia do universo não trava, a natureza é perfeita, e o choque filosófico desse texto reside justamente nos habitantes de lá. Eles são descritos como inatamente bons, mas quando a gente olha sobre a perspectiva evolutiva que a gente acabou de discutir, isso quase soa como uma tragédia disfarçada de bênção. É o ápice da dialética do texto. A pureza herdada carece totalmente da textura da conquista. Os seres de Avona nunca sentiram o gosto da misericórdia. Sabe por quê? Por quê? Porque nunca houve ninguém entre eles que precisasse de compaixão. Todo mundo é perfeito. Eles nunca desfrutaram do êxtase de superar um fracasso agonizante ou daquela euforia de resistir à tentação de abandonar os postos quando está tudo difícil. A bondade inata deles é gloriosa para a harmonia física do lugar, claro, mas é rasa em profundidade experiencial. Falta cicatriz. Falta. Os mortais dos mundos evolutivos, como nós, por outro lado, enfrentam a escuridão absoluta do erro para conseguir destilar uma única gota de virtude consciente. E aí o texto aproveita para fazer uma distinção clínica vital, que o erro é completamente diferente do pecado. Nossa, e essa separação que você citou é fundamental para ninguém achar que o texto glamoriza o mal ou justifica a maldade. O que o documento diz é que o universo evolutivo demanda que exista o espaço para o erro. Espaço de manobra, né? Sim, porque o erro é o julgamento equivocado de uma mente que ainda está sem experiência, que está tateando ali no escuro para aprender. Se a vida humana fosse destituída dessa margem de erro, a gente viveria sob a égide do determinismo puro. Nós seríamos literalmente robôs pré-programados para realizar apenas escolhas benignas, o que anula completamente o conceito de uma inteligência livre. A definição do pecado na obra ocorre exatamente no cruzamento da deliberação. O mal emerge da inexperiência de fato, mas o pecado se cristaliza quando a mente compreende a diferença estrutural entre a luz e o retrocesso moral. Quando sabe o que está fazendo. Exato, quando opta de forma consciente e intencional pela destruição e pela imoralidade. A arquitetura exige que o risco da ruína moral seja 100% verdadeiro. Um teste onde não se pode reprovar não concede nenhum mérito para quem é aprovado. É a presença esmagadora do abismo que confere a honra e a substância à escolha de subir a montanha. Então, amarrando toda essa logística de terceirização do universo, mais a presença divina confinada nas nossas mentes, o choque com a nossa perspectiva que é tão limitada e essa matemática severa das inevitabilidades. A gente chega a uma síntese muito clara sobre como esse documento lê a realidade, né? Com certeza. O cosmos não é uma vastidão mecânica que deu origem à vida por um acidente de percurso. Existe uma maquinaria gigantesca operando com um alvo nítido, forjar caráter consciente. E a obra inclusive insere uma ironia finíssima num dos parágrafos ao ridicularizar
o chamado filósofo mecanicista. Essa crítica é muito perspicaz. Ela aborda o pensador que recusa fervorosamente a hipótese de uma vontade soberana desenhando o cosmos, mas que dedica toda a sua vida e toda a sua devoção intelectual a reverenciar, classificar e admirar as leis inquebráveis da física, da biologia e da química. Sabe tudo da engrenagem. Exato. A ironia central apontada pelo texto é que, ao tratar engrenagens tão perfeitas como forças puramente autoexplicativas, o materialista acidentalmente presta uma homenagem ininterrupta à genialidade do arquiteto. Ele passa a vida inteira reverenciando a sombra, sem nunca olhar para o objeto que está projetando essa sombra. Sensacional. O documento até estabelece um comparativo duro sobre isso. Diz que cometer o erro de humanizar o centro criador do universo, tipo, imaginando uma entidade vingativa com aquelas emoções humanas baratas de fúria, ciúme, ressentimento, é bem perigoso. Mas mecanizar esse centro, reduzindo o infinito a um cego algoritmo gravitacional e termodinâmico, é um erro filosófico imensamente mais destrutivo. É esvaziar o sentido, né? Totalmente. A vida humana e o universo têm propósito sob essa ótica. E assim, a gente vai chegando ao fim dessa jornada analítica profunda. Dissecamos aqui teorias monumentais sobre a administração espacial e as justificativas super rigorosas para o papel do sofrimento nas nossas vidas através da visão que esse texto apresenta. Mas eu sei que o encerramento do capítulo guarda uma reflexão autônoma que tem um peso considerável. Tem sim, e é para deixar quem está ouvindo pensando por um bom tempo. Depois de construir essa muralha intransponível de teses sobre como o sofrimento das criaturas é vital para afiar as virtudes e como o infinito sustenta toda a malha energética do cosmos, sem nunca se cansar, o próprio autor celestial do texto introduz uma vulnerabilidade que é impressionante. O que ele diz? A pergunta final elaborada no documento lança uma sombra enorme sobre o conceito de impessoalidade divina. Afinal, lá no ápice do universo central, perante tanta dor estrutural das criaturas mais simples como a gente, será que essa força primordial e todo-poderosa de fato sofre? Uau! A resposta fria de um arquiteto impiedoso seria um sonoro não, não sofro. O autor até atesta que nós falhamos e que os diretores do universo, lá os filhos criadores, também sentem a dor daqueles que eles governam. Mas quando se trata da primeira fonte, a declaração textual é confissional. Ele escreve: eu não sei. Mentira, o texto admite que não sabe. Admite. O ser celestial declara sua incerteza perante a vastidão da fonte. E ele fica especulando que a dor suprema pode de alguma forma reverberar de volta. A hipótese que a obra levanta e deixa no ar, sem martelar verdades absolutas, é a possibilidade de que essa energia central absorva todo o luto e aflição do cosmos de volta para o seu próprio núcleo. Através dos fragmentos? Exatamente. Experimentando a nossa imperfeição e a nossa tragédia diária através dessas minúsculas janelas que são os ajustadores do pensamento, que estão confinados nas nossas mentes. Fica aí a reflexão angustiante, mas que também é belíssima, sobre a anatomia do universo. Até que ponto um arquiteto onipotente recusa o isolamento de sua própria glória perfeita só para sentir e pagar o preço das lágrimas que ele mesmo determinou como necessárias para nossa liberdade moral. Nossa, é de explodir a cabeça, não é? Pensar que o caos tem essa engenharia e que a fonte pode estar sentindo tudo isso junto com a gente em tempo real. Eu acho que é uma baita reflexão para a gente terminar a nossa análise de hoje. Vamos processar tudo isso e a gente continua na próxima.